Olha aí, meu amigo, como era de se esperar, os gastos do governo Lula subiram e subiram pra caramba, a maior alta em 5 anos, o maior gasto em 5 anos, uma alta real, já descontada a inflação, de 3,1% em relação ao ano anterior. Ah, mas o aumento lá pelo arcabouço fiscal não era só de 2,5% permitido? Esquece arcabouço fiscal, isso é uma peça de ficção. O que importa realmente é o que a gente vê na prática, né? E estamos falando aqui, os gastos, o custeio é para manter a máquina federal funcionando, não é funcionário público, essas coisas gerais, não, né? Estamos falando dos ministérios, não. Estamos falando aqui de gastos com serviços terceirizados, despesas com gasolina, diárias, passagens aéreas, passagens de outros meios também, né? Aluguéis e coisas do tipo que acabam pesando nos cofres públicos e pesando pra caramba, meu amigo, 62 bilhões de reais. É aquela história, né? O presidente mora num palácio. Você quer esperar o quê? É uma vida de rei, é uma vida de nababo que eu e você pagamos e que vai ficando cada vez mais cara no governo Lula. É claro, vamos olhar esses números aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, este é o maior valor desde 2019, corrigindo tudo pela inflação, obviamente, para os números ficarem mais justos. Porque se você não corrigir, parece que está aumentando todo ano, mas não é bem assim que a coisa funciona. E na época do Bolsonaro, portanto, nós vimos uma queda disso. Olha que o valor alto estava lá em 2019, no primeiro ano do Bolsonaro. Depois isso foi caindo sucessivamente nos anos subsequentes, né? Sendo que o período mais alto aqui foi lá no final do governo da Dilma Rousseff, né, em 2016, e aí a coisa começou a cair desde então, né? Veja aqui, período transição Dilma para Michel Temer, foram quase 75 bilhões de reais de gastos corrigidos pela inflação. Agora veja o período todo da Dilma Rousseff, aqui entre altos e baixos, veja que ele é muito maior do que a média do período subsequente, né? Depois que a Dilma saiu, o gasto despencou bastante, né? Caiu aqui na ordem de 10%, na época do Bolsonaro mais do que isso, inclusive. Olha, com a Dilma chegou a quase 75 bilhões de reais, lembrando, valores trazidos a valor presente, corrigidos pela inflação. Agora, veja aqui um vale, né? Temos um vale aqui nos gastos públicos da época do Bolsonaro, que obviamente, eu sempre falo isso pro lado do lado bom, vamos dizer assim, do governo do Bolsonaro, falo também para o lado ruim, o que é bom e o que é contrário ao governo. Não teria caído tanto assim se não fosse por causa da pandemia nesse período. Veja aqui que em 2022 nós tivemos uma recuperação do valor, mas caiu praticamente todos os anos. Começou aqui em 2019, né? E foi caindo sucessivamente. Terminou o governo Bolsonaro num patamar menor do que iniciou. O importante é isso aqui. Aliás, esses 60 bilhões já são do Lula, né? Começou bem abaixo. Então o Bolsonaro cortou muito esse tipo de gasto aqui relacionado ao custeio da máquina federal, do governo, do Poder Executivo Federal. E é claro que o Lula fez isso subir e tem feito subir de forma constante, 3,1% de crescimento em 2024, comparado com o ano anterior. E também, né, aqui o gasto por governo, né? Olha só, o gasto por governo para você ter uma ideia desse problema, né? Então, nós temos a situação de uma alta acima do permitido pelo teto de gastos, né? Aliás, pelo arcabouço fiscal, o teto de gastos já era, que deveria ser de 2,5% apenas por ano, no máximo, né? Subiu 3,1%, então já está descolado disso aí. E aqui nós temos a alta, o total de gastos, perdão, por presidente. Veja aqui que o Bolsonaro é o que teve menos gastos nesse período, menos que o Temer, que governou por um período menor, inclusive, né? Mas tem uma avaliação aqui do governo Temer, que ele juntou o ano de 2016, não tá 100% claro o caso dele. O importante é, o Lula já gastou mais do que o Bolsonaro no governo do Bolsonaro inteiro. Pois é, o Lula tá custando
praticamente o mesmo valor, um pouquinho a mais, o Lula está gastando o dobro do governo Bolsonaro, né? Simples assim a situação, né? Então, só em diárias e passagens no ano passado, o governo Lula gastou 3 bilhões e meio de reais, uma coisa absurda também, e isso é a maior alta desde 2014, meu amigo. Então esse é o nível do governo Lula, diga-se de passagem. Os gastos com funcionalismo seguiram subindo também em segundo ano consecutivo em que eles sobem. Veja aqui que na época do Lula isso subiu demais, também gastos corrigidos pela inflação. Na época do FHC estava lá embaixo, né? Olha aqui onde é que estavam os números, os dados. O Lula entrou no poder, o negócio disparou de uma forma absurda, ele colocou aqui mais de 100 mil, aliás, 100 bilhões, né? 100 bilhões, aqui são em bilhões de reais, mais de 100 bilhões de reais em gastos, valores corrigidos. Nem a Dilma Rousseff conseguiu subir tanto assim quanto o Lula. O cara quebrou o país de fato e tá claro aqui por que isso aconteceu. A credibilidade do país acabou, entramos numa crise logo depois da era petista por causa disso. Bolsonaro, por sua vez, reduziu isso aqui de forma expressiva para valores corrigidos também abaixo do final do governo Lula. Pois é isso que ele reduziu. Estamos falando de uma queda de 50 bilhões de reais, mais de 10% de queda no governo do Bolsonaro, mas agora tem subido de forma constante. Não tanto quanto subia lá atrás, porque o Lula não consegue mais repetir isso aí, com todos os problemas fiscais que ele está apresentando. E convenhamos, com a internet de olho no governo Lula, o que é extremamente importante para a sustentabilidade do nosso país, da nossa economia, mas está aumentando, está subindo aqui, segundo ano consecutivo que isso acontece, né? O número de funcionários públicos também segue subindo. Veja que a maior alta foi durante o governo Lula, claro, né? O primeiro governo Lula aqui teve os 2 primeiros mandatos dele, né? Tiveram um acréscimo absurdo, aqui são milhares de funcionários, então ele colocou quase 100 mil funcionários a mais. E na época do Bolsonaro, houve uma redução aqui de quase 30 mil funcionários públicos, né? Coisa que já começou a ser revertida agora, porque houve um aumento aqui no último ano do governo Lula de mais ou menos 3 mil funcionários, né? Algo próximo desse número aí. Então segue crescendo o gasto no governo Lula com funcionalismo público, né? Então o que isso significa na prática? Significa mais do mesmo. O governo enchendo o Estado, a máquina de pelegos, pessoas que não estão acrescentando nada porque o serviço público melhorou com essas pessoas, o serviço público melhorou com esse gasto, o país está melhor do que estava no governo Bolsonaro por causa desses gastos? Obviamente não. Então é dinheiro desperdiçado, é algo que está sendo alocado para uma finalidade completamente irrelevante para o atendimento da população, das demandas, da necessidade da população. O que está sendo atendido aqui é o interesse do governo Lula, do pessoal partidário dele, da base aliada, e é claro, a criação ou a ampliação de um ecossistema, que é o ecossistema do servidor público, que é muito alinhado à esquerda. Esse pessoal gosta de votar no Lula. O cara começa a criar esses cargos para manter a sua capacidade política. Você acha que é por outro motivo que o Lula conseguiu se estabilizar no primeiro mandato e fazer a Dilma Rousseff ser a sua sucessora? Se não por esse tipo de coisa, não só por causa disso aqui, tá? Tem vários outros fatores, mas a questão do aumento do funcionalismo público é um fator determinante nesse sentido. O Lula tá fazendo isso de novo. Felizmente, para todos nós, ele não consegue agir dessa forma com o ímpeto que ele gostaria, mas que ele está tentando, ele está. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.